Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O prefeito de Serra Negra do Norte, Acácio Santos de Brito, ele participa em Brasília da 27ª Marcha em Defesa dos Municípios, que acontece de 18 a 21 deste mês. O evento municipalista é considerado um dos maiores movimentos da América Latina, promovido pela Confederação Nacional de Municípios. A mobilização reúne lideranças de todo o país em busca de mais investimento, fortalecendo as políticas públicas e também em defesa de interesse dos municípios brasileiros. Foi durante a programação, gestores e parlamentares municipais participam de debates, de palestras e encontros com autoridades federais, discutindo temas importantes para o desenvolvimento das cidades e a melhoria da qualidade de vida da população. Além da marcha dos prefeitos em Brasília, o prefeito de Serra Negra do Norte, Acácio Santos de Brito, ele esteve reunido com o presidente nacional do SEBRAE, Rodrigo Soares, tratando de importantes parcerias para este município. Na oportunidade, o presidente nacional do SEBRAE garantiu ao gestor municipal de Serra Negra do Norte a renovação para a realização da segunda edição da Boné Brasil, que acontecerá no período de 6 a 8 de agosto de 2026 aqui nesta cidade. A paróquia de Nossa Senhora do Ó promoveu um importante encontro no Centro Pastoral Paroquial Maria dos Anjos Fernandes, que contou com a participação de paroquianos, de fiéis e a comunidade católica. O objetivo do encontro teve como propósito reativar o serviço escola do movimento religioso do ECC, Encontro de Casais com Cristo. Na oportunidade, o pároco da cidade, Padre Everaldo de Araújo Lucena, apresentou a equipe de dirigentes que irá conduzir as atividades ao longo deste ano. Esteve presente ao evento o casal diocesano Wagner e Ramayana, apresentando os objetivos pastorais do ECC, que serão realizados na paróquia de Nossa Senhora do Ó, no sentido de fortalecer os trabalhos junto à igreja e à comunidade durante este ano. O encontro foi bastante participativo, que contou com a presença de diversos casais comprometidos em resgatar as atividades e as ações evangelizadoras em prol das famílias de nossa paróquia. E a Câmara de Vereadores desta cidade realiza hoje a 12ª sessão ordinária, presidida pelo vereador Jário Flauzino do Partido Verde. A pauta da sessão consta de moção de pesar em memória do cidadão Leonardo Araújo Nóbrega, que faleceu essa semana na cidade de Caicó. Léo, como era conhecido, era sobrinho do ex-prefeito Dilvan Monteiro da Nóbrega e primo da vereadora Ana Carine da Nóbrega, do PSDB. A proposição é do vereador José de Arimaté Araújo, do PSDB, conhecida por Nego de Heriberto. Além da moção de pesar, estará também em pauta, na sessão de hoje, outras matérias protocoladas pelos vereadores deste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Sabe, geralmente quando a gente pensa em como uma cidade funciona, a expectativa é sempre de uma precisão quase mecânica, quase como um gigantesco relógio suíço. Ah, sim. É aquela visão super higienizada da coisa, né? Totalmente. A gente olha de longe e parece que a prefeitura tá lá só para arrecadar imposto, asfaltar rua, abrir o posto de saúde pontualmente às 8 da manhã e soa tudo muito administrativo, sabe? Tudo feito de papel, carimbo, orçamento aprovado. Pois é, mas essa é uma leitura que trata a gestão pública como uma engrenagem fria. O ser humano tem mesmo essa tendência de preferir cenários que caibam perfeitamente dentro de planilhas e categorias lógicas. Fica mais fácil de entender. Mas aí é que está o ponto da nossa imersão de hoje. Quando a gente coloca uma lupa de verdade sobre um município no interior do Brasil, essa planilha se estilhaça em segundos. Não sobra nada da máquina. O que se revela, na verdade, é um organismo vivo pulsante. Exato. E hoje a gente tem nas mãos uma pilha de fontes incrivelmente detalhadas. Tem notas oficiais da administração pública e um relatório em áudio super minucioso que carrega a assinatura de Donaldo Nazário Serra. Um material riquíssimo, diga-se de passagem. Muito. E o alvo de toda essa documentação é a cidade de Serra Negra do Norte.
lá no interior do Rio Grande do Norte, durante um recorte bem específico, o mês de maio de 2026. O grande valor desse material que a gente está analisando é justamente a granularidade. Sabe, ele não nos dá apenas aqueles números frios de balanço financeiro. Ele captura a respiração da cidade em uma semana que foi crucial. É um retrato em tempo real, né? Isso. A gente consegue observar ali um microcosmo perfeito, onde o desenvolvimento econômico, a articulação política lá em Brasília, a fé da comunidade e a memória afetiva, tudo isso se mistura no mesmo caldeirão. Então a nossa missão aqui é entender a mecânica dessas múltiplas escalas operando ao mesmo tempo. Como que o tabuleiro de xadrez do Poder Federal afeta a padaria da esquina da cidade, sabe? E como as relações de vizinhança acabam pautando os discursos oficiais. É o macro e o micro batendo de frente o tempo todo. Certo, vamos desempacotar isso e eu sugiro a gente começar logo pela dimensão macro. Porque a grande ironia das cidades pequenas no Brasil é que para entender o que acontece na rua principal do interior, muitas vezes a gente precisa olhar primeiro lá para a capital do país. É inevitável, essa é a premissa básica do Pacto Federativo Brasileiro. A esmagadora maioria das decisões que moldam o cotidiano local tem a raiz fincada lá em Brasília. E a primeira coisa que salta das nossas fontes ilustra perfeitamente essa dependência. A gente tem o prefeito de Serra Negra do Norte, o Acácio Santos de Brito, arrumando as malas para participar da 27ª Marcha em Defesa dos Municípios. Um evento gigante. Sim, que rolou entre 18 e 21 de maio daquele ano. E olha, lendo isso, me veio uma analogia forte na cabeça. Me parece um dono de uma pequena franquia tendo que viajar milhares de quilômetros até a sede da matriz corporativa, tipo só para conseguir autorização e verba para consertar a vitrine quebrada da própria loja. É uma excelente imagem, é bem por aí mesmo. Mas eu tenho que perguntar, cara, por que gestores precisam cruzar o país inteiro, deixando as cidades que eles administram para trás, para ir a esse evento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM? Não seria mais eficiente, sei lá, resolver isso digitalmente com uma reunião online? O que é fascinante aqui é a assimetria brutal de recursos do nosso sistema, sabe? A marcha não é uma convençãozinha corporativa para tomar café e trocar cartão de visita. Na verdade, é um dos maiores movimentos municipalistas da América Latina inteira. Caramba, da América Latina? Sim, e funciona como uma estratégia vital de sobrevivência. Veja bem, no Brasil, o desenho tributário concentra a fatia do leão da arrecadação nos cofres da União, no governo federal. Entendi. Enquanto os problemas reais, tipo o buraco na rua, a merenda da escola que está faltando, a falta de gás no posto de saúde, tudo isso acontece lá na ponta, no município. Exatamente, a conta simplesmente não fecha, as prefeituras têm a maior parte das obrigações diretas com os cidadãos, mas elas detêm a menor parte dos impostos recolhidos. Ficam com as migalhas. Basicamente. Então, as cidades de pequeno e médio porte dependem quase que integralmente de repasses federais, fundos de participação e aquelas emendas parlamentares. Quando o prefeito Acácio pega um avião e vai a Brasília, ele está, na verdade, participando de um bloco gigante de pressão. Porque um prefeito sozinho lá é invisível, né? Totalmente invisível. Um prefeito do interior do Rio Grande do Norte andando sozinho nos corredores dos ministérios é facilmente ignorado pelos figurões. No entanto, quando você junta 5.000 prefeitos marchando juntos, a história muda. Eles ganham um poder de barganha imenso para forçar pautas no Congresso e no Executivo. E o relatório do dono do Nazaro Serra deixa bem claro que o objetivo da viagem foi justamente fortalecer políticas públicas e defender os interesses institucionais da cidade. É lobby. Lobby puro e simples, mas no sentido mais necessário da palavra. E para quem está ouvindo a gente agora, isso explica muita coisa sobre a realidade do nosso dia a dia. Sabe quando a gente se pergunta por que uma obra da nossa rua está paralisada há meses? A resposta geralmente mora nessa dinâmica de repasses. A atenção do gestor local precisa estar sempre dividida entre administrar a cidade fisicamente e lutar politicamente na capital federal para garantir que o dinheiro chegue na conta. É a macropolítica ditando a micropraxis, não tem como fugir. E os bastidores desse evento de 2026 nos mostram que a viagem não se resumiu a ficar ouvindo discursos genéricos num plenário gigante. O poder real se exerce nas reuniões paralelas, naquelas salinhas menores. E aí é que a gente chega no impacto tangível, né?
As fontes revelam que o prefeito conseguiu uma reunião estratégica super importante com o presidente nacional do Sebrae, o Rodrigo Soares. Uma agenda de peso. Demais. E o troféu dessa articulação toda? A garantia da renovação da parceria para realizar a segunda edição de um evento chamado Boné Brasil, que ficou marcado para acontecer entre 6 e 8 de agosto daquele mesmo ano, lá em Serra Negra do Norte. Um marco para o calendário deles. Com certeza. Mas eu confesso que, quando li Boné Brasil, o meu alarme de ceticismo apitou um pouco. Sabe, apoio do presidente nacional do Sebrae para um nicho tão específico assim. Soa estranha numa primeira leitura, né? Muito. Apostar as fichas do desenvolvimento econômico de um município inteiro em fábricas de bonés não é um risco gigantesco. O que acontece se a moda muda ou se, sei lá, o mercado asiático resolve inundar o setor com produtos mais baratos? A sua dúvida é muito válida, mas isso nos leva direto para um conceito super importante da economia, que é a vocação produtiva, ou os famosos clusters industriais. Clusters? Como assim? Pensa comigo. Tentar diversificar a economia de uma cidade pequena, atraindo indústrias super genéricas, digamos, que eles tentem abrir um polo tecnológico do zero, ou atrair uma montadora de carros. Isso é uma batalha inglória. Porque eles vão competir com São Paulo, Curitiba? Exato. Os grandes centros urbanos sempre vão vencer porque já possuem toda a infraestrutura pronta, rodovias duplicadas, internet de altíssima velocidade, logística avançada. Então, em vez de tentar ser uma metrópole miniatura e falhar, a cidade olha para o próprio quintal e foca naquilo que ela já sabe fazer de forma nativa. É isso. Essa é exatamente a lógica. O desenvolvimento de um arranjo produtivo local funciona como um ecossistema. Serra Negra do Norte já detém a expertise histórica no setor boneleiro. Eles têm os artesãos, a mão de obra que já sabe costurar, cortar, modelar. Existe toda uma rede capilarizada de pequenas oficinas que funcionam no fundo do quintal das casas. Ah, entendi. Já está no sangue da cidade. Já tá. O que a prefeitura faz ao trazer o selo de um órgão como o Sebrae Nacional não é apenas organizar uma feira de fim de semana. O Sebrae não entra em projetos sem fazer pesados estudos de viabilidade antes. Eles estão, na verdade, fornecendo uma chancela mercadológica para o município. O que eu imagino funciona como um imã gigante, né? Não atrai apenas quem quer comprar bonés para revender, mas deve mudar a dinâmica de todos os fornecedores ao redor. Muda absolutamente tudo. A segunda edição do Boné Brasil cria o que a gente chama de barreira de entrada para outros municípios que queiram competir. Fornecedores de tecidos, vendedores de maquinário de costura industrial, empresas de logística, todos eles passam a enxergar a cidade como um polo oficial. E aí todo mundo quer estar lá. Sim, o evento atrai investidores e compradores do país inteiro. E isso diminui os custos de produção locais através da economia de aglomeração. Fica mais barato produzir lá porque toda a cadeia está reunida no mesmo lugar. Cara, é impressionante pensar na mecânica física da coisa. Um aperto de mão, no escritório com ar-condicionado lá em Brasília, se converte alguns meses depois no som de dezenas de máquinas de costura operando nas ruas da cidade. É a materialização da política pública, né? Total. É a garantia de que os jovens da cidade possam encontrar o primeiro emprego, sem precisar comprar uma passagem de ônibus e migrar para a capital do estado. A articulação macro gera o emprego micro, lá na base da pirâmide. E mais do que isso, cria-se uma identidade cívica ancorada na economia. A cidade deixa de ser apenas um ponto anônimo no mapa para se consolidar como a capital do boné. O orgulho territorial daquelas pessoas se mistura à circulação de capital. É muito forte. Mas olha, aqui é onde o nosso mergulho nessas fontes de hoje fica realmente interessante. Porque se o desenvolvimento fosse sustentado apenas por notas fiscais, verbas federais e máquinas de costura, as cidades seriam só aglomerados frios de fábricas. Verdade. Faltaria a alma do lugar. Exato. O que impede uma comunidade de desmoronar diante de uma crise econômica ou de uma tragédia pessoal não é a indústria, é o tecido social. E o relatório em áudio do Donald traz uma mudança drástica de cenário. Ele tira a gente da economia e nos leva direto para a espiritualidade e para o suporte comunitário. Que é aquela infraestrutura invisível, porém fundamental, de qualquer município que queira reter sua população com qualidade de vida. Sim.
Os documentos descrevem uma movimentação intensa no Centro Pastoral Paroquial Maria dos Anjos Fernandes. A paróquia de Nossa Senhora do Ó, sob a batuta do pároco de lá, o padre Everaldo de Araújo Lucena, realizou uma reunião fundamental naquele maio de 2026. E eles trouxeram gente de fora para ajudar, né? Trouxeram. Eles apresentaram uma nova equipe de dirigentes locais, mas contando com a presença de um casal diocesano de fora, o Wagner e a Ramariana, e o foco de toda essa mobilização era um só: reativar o serviço escola de um movimento chamado Encontro de Casais com Cristo, o famoso ECC. É muito importante a gente decupar o que significa de fato esse serviço escola e a própria natureza do ECC no contexto de uma cidade interiorana. Pois é, lendo as fontes, eles falam muito sobre resgatar ações evangelizadoras e fortalecer as famílias da comunidade. A minha impressão imediata lendo isso foi de que o ECC funciona como uma espécie de, uma atualização de software para a rede de apoio da cidade. Como assim atualização de software? Tipo, não se trata apenas de ir lá rezar juntos aos domingos. Me parece um treinamento contínuo para que a rede de contenção social não fique obsoleta diante dos problemas modernos que as famílias enfrentam. Faz sentido ou eu estou forçando muito a barra nessa analogia? Se conectarmos isso ao cenário maior da sociologia brasileira, a sua analogia é simplesmente cirúrgica. Pense na realidade material das instituições estatais no interior do Brasil. Que costuma ser bem precária, né? Muito precária. A gente está falando de conselhos tutelares, secretarias de assistência social, centros de apoio psicológico. Essas estruturas estatais geralmente operam muito além do limite das suas capacidades. Faltam recursos financeiros, faltam recursos humanos. O Estado simplesmente não tem braço suficiente para alcançar a intimidade dos conflitos familiares. E aí abre um buraco na rede de assistência. Exato. E é exatamente nesse vácuo deixado pelo Estado, que as instituições religiosas assumem o papel de principal rede de apoio psicossocial. Quando o padre Everaldo traz um casal diocesano com experiência para treinar os novos dirigentes no ECC, ele está, na prática, organizando uma linha de frente de cuidado comunitário. O serviço escola seria, então, o treinamento dessa tropa, digamos assim. Perfeito. O serviço escola do ECC tem exatamente esse caráter formativo. Não é um encontro passivo onde as pessoas só escutam. A missão é capacitar casais da própria comunidade para que eles se tornem vetores de aconselhamento e suporte para outros casais que estejam passando por crises. Porque o vizinho vê primeiro, né? Se uma família perde a principal fonte de renda, ou se um casamento está desmoronando por conta de algum vício, ou até um luto mal resolvido, não é o posto de saúde que vai ser o primeiro a notar. Com certeza não. Quem nota é o vizinho que senta no mesmo banco da paróquia de Nossa Senhora do Ó toda semana. A proximidade física e afetiva é o verdadeiro serviço de inteligência do interior. E ao engajar os casais nessas ações, o que o Centro Pastoral faz é fornecer um vocabulário comum e um ambiente seguro para que essas crises sejam tratadas antes de explodirem. Num mundo contemporâneo que sofre tanto com o isolamento social, reativar o ECC é essencialmente garantir que as pessoas continuem olhando umas para as outras. E a fé serve como a argamassa que legitima e impulsiona toda essa solidariedade, sabe? O trabalho pastoral garante uma coesão social que, no fim das contas, sustenta até mesmo aquela estabilidade econômica que o prefeito estava buscando lá em Brasília. Tá tudo ligado. Tudo. Trabalhadores com famílias estruturadas e amparadas formam uma comunidade muito mais resiliente a choques externos. O que nos leva ao ponto de convergência absoluto dessa nossa análise de maio de 2026. É simplesmente impossível separar essa malha de relacionamentos, que é pautada pela fé e pelos laços familiares, das estruturas oficiais de governança da cidade. Sim, a política não paira acima da sociedade numa nuvem intocável. Ela é um reflexo direto dessa intimidade comunitária que a gente acabou de descrever. E para visualizar isso de forma bem cristalina, as fontes nos colocam dentro do plenário da Câmara de Vereadores de Serra Negra do Norte. Especificamente na 12ª sessão ordinária, que foi presidida pelo vereador Jairo Flauzino, do Partido Verde. E vale ressaltar para quem acompanha a gente, se tá PV ou PSDB aqui é só porque tá no documento oficial, tá?
A gente está mantendo total isenção, é puramente um dado do mapa institucional. Claro, com certeza. Nenhuma análise partidária aqui. Mas, pensando no estereótipo do que é o poder legislativo, o esperado para a pauta principal do dia seria um debate acalorado sobre, sei lá, a licitação de uma frota de carros da prefeitura ou uma briga ideológica inflamada sobre o plano diretor. Mas o relatório destaca que o centro emocional e institucional daquela sessão foi uma moção de pesar. É o rito burocrático paralisando completamente as engrenagens para dar lugar à manifestação formal do luto. E a forma como as fontes detalham quem faleceu revela toda aquela teia familiar que a gente mencionou. A Câmara se mobilizou pela morte de Leonardo Araújo Nóbrega, que era conhecido por todos na cidade simplesmente como Léo. E que faleceu na cidade vizinha, em Caicó. Isso. Mas o relatório faz muita questão de localizar o Léo socialmente dentro da cidade. Ele era sobrinho do ex-prefeito Dilvan Monteiro da Nóbrega e primo de uma das vereadoras que estava em exercício naquela própria sessão, a Ana Carine da Nóbrega, do PSDB. A política no interior é quase genealógica. Muito. E a moção foi proposta pelo vereador José de Arimateia Araújo, que também é do PSDB. Mas preste atenção a esse detalhe. O documento oficial faz questão de registrar o apelido público do vereador autor da homenagem. Ele é registrado como Nego de Heriberto. Nossa, o uso do apelido nos anais oficiais carrega uma carga sociológica gigantesca, não acha? Sim. É aí que eu te pergunto, o que tudo isso significa na prática? Como a gente pode interpretar essa dinâmica onde o codinome de um político carrega o nome do próprio pai ou da família, o Heriberto servindo quase como um identificador geográfico para o eleitor? E mais, onde a Câmara interrompe todo o fluxo legislativo para focar na perda familiar de um colega. Isso evidencia que, na escala do município, a política é visceralmente antropológica. Sabe quando o prefeito Acácio estava lá em Brasília, ele lidava com burocratas engravatados que tomam decisões que afetam milhões de rostos anônimos. Na esfera federal, a abstração é a regra. É tudo número. Mas na Câmara de Serra Negra do Norte, a abstração é simplesmente impossível. Impossível. O fenômeno central aqui é como a dor é administrada politicamente. A moção de pesar de autoria do Nego de Heriberto, em solidariedade à vereadora Ana Carine da Nóbrega, transcende muito o mero corporativismo parlamentar. Em cidades dessa escala, líderes e cidadãos dividem exatamente as mesmas calçadas. Eles compram pão no mesmo lugar, frequentam o mesmo centro pastoral que a gente falou agora há pouco. E trabalham nas mesmas fábricas de boné. Então, validar a perda de um membro de uma família que é super enraizada na história local, como é o caso do sobrinho do ex-prefeito, é um ato de manutenção da própria ordem social da cidade. É o que a gente estava falando. O luto não é um evento isolado. Ele acaba sendo processado pelo próprio sistema governamental. A dor de um reverbera no maquinário que rege a todos. Se um fio dessa malha se rompe, com o falecimento do Léo, o legislativo inteiro sente o abalo e precisa parar. E dedicar uma sessão inteira a isso não é, de forma alguma, um desperdício de tempo público, como alguns teóricos mais rígidos da administração poderiam argumentar. É, paradoxalmente, a essência máxima do que significa representar uma população. A Câmara está dizendo no microfone oficial que a memória daquelas pessoas importa para a história do município, né? Exatamente. A governabilidade, nesse tipo de contexto, depende de uma leitura super profunda desses afetos todos. Um gestor ou um legislador que ignora o luto da comunidade, que não compreende as linhas de parentesco e os laços que unem as famílias lá no banco da igreja, esse cara simplesmente não sobrevive politicamente por muito tempo. As alianças são feitas de empatia, não só de acordos fiscais. Empatia e memória compartilhada. Sem isso, você não governa no interior. Cara, é fascinante como a gente desconstruiu a ideia da cidade como uma máquina fria e revelou o organismo inteiro respirando. Vamos retraçar rapidamente essa linha incrível que a gente puxou dos documentos de hoje para quem nos ouve? Vamos lá. A gente começou lá na engrenagem macroeconômica, acompanhando o prefeito Acácio no coração financeiro e burocrático do país, na marcha dos municípios.
Ele estava lá batalhando contra a concentração absurda de impostos para garantir a sobrevivência financeira da gestão dele. Que é aquele lobby estrutural e fundamental necessário para oxigenar os cofres municipais. Aí desse movimento de alta voltagem política, a gente foi para a estratégia cirúrgica da economia real. A reunião com o presidente do Sebrae garantindo o evento Boné Brasil. Foi um movimento de inteligência focada na vocação da cidade, criando barreiras de mercado, fortalecendo a indústria local e garantindo que o dinheiro circule nas pequenas oficinas. É o momento onde a articulação lá de Brasília vira o salário do artesão no fim do mês. Perfeito. Mas a gente viu que salário sozinho não sustenta uma comunidade que passa por crises emocionais. Então, a gente entrou no centro pastoral, onde a paróquia Nossa Senhora do Ó, o padre Veraldo e o casal Wagner e Ramariana estavam reativando a inteligência afetiva da cidade através do ECC. Onde a instituição religiosa entra como a verdadeira fiadora da estabilidade emocional das famílias, substituindo os braços curtos do Estado. E por fim, vimos como toda essa argamassa de fé e família desemboca na Câmara Municipal. A sessão legislativa sob a presidência de Jairo Flauzino, que simplesmente parou tudo para oficializar o luto pela morte do Léo. As teias de pertencimento evidenciadas pela vereadora Ana Carine e pela moção do Negro de Heriberto. Provando por A mais B que no poder local a dor compartilhada é a mais legítima das políticas públicas. E tudo isso levanta uma reflexão inevitável para a gente fechar, que acho que vai até além do que os próprios relatórios nos contam. É verdade, e é um pensamento que eu quero deixar para quem está nos ouvindo hoje. A gente está caminhando a passos largos para uma era de gestão pública dominada pela inteligência artificial, pela digitalização absoluta de processos. Muitas prefeituras hoje tentam a todo custo se tornar cidades inteligentes, orientadas unicamente por algoritmos e dados de eficiência, né? O tal do Smart City. Isso, mas conforme essa burocracia digital assume o controle para tornar as coisas supostamente mais rápidas e impessoais, o que acontece com essa rede analógica, profundamente humana e permeada pelo luto familiar e pelo apoio paroquial que a gente discutiu aqui? Sabe, se o algoritmo não entende a importância de parar uma cidade inteira por causa da dor de uma única família, será que essa eficiência tecnológica não corre o risco de desmantelar a única estrutura invisível que realmente impede o município de entrar em colapso? Fica a pergunta. Nossa. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma daquelas perguntas que ficam ressoando na cabeça durante dias. Uma provocação fortíssima sobre o verdadeiro preço da modernidade. E olha, se quem está ouvindo a gente já se irritou com a lentidão de algum processo na sua própria cidade, talvez agora consiga enxergar que por trás de toda essa burocracia existe uma teia super complexa de lobby federal, articulações de sobrevivência econômica e, acima de tudo, o pulso emocional de vizinhos cuidando de vizinhos. Agradeci imensamente a companhia de todos nesta longa e profunda imersão nas nossas fontes. Continue questionando as engrenagens ao seu redor e observando as histórias que sustentam o lugar onde você vive. Até a próxima exploração. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.